Como nós passamos por um momento especial, na verdade nós não passamos, né? Nós vivenciamos esse momento, os homens transformaram esse momento num momento que dura somente uma noite, mas para nós é um momento muito importante. Inclusive o texto lido pela irmã Maria Ivanilde no início do culto, né? Romanos 5, a partir do verso 1, a irmã leu até o verso 11, né? É um texto, Paulo vai falar a respeito dos benefícios de Jesus na nossa vida, por que Jesus Cristo veio. Inclusive a teologia de Paulo, na carta aos Romanos, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 11, e depois do capítulo 12 até o capítulo 16, haverá ensino prático, né? Teologia até o capítulo 11, do capítulo 12 até o capítulo 16, prática cristã. E nessa teologia paulina, dirigida aos irmãos aí de Roma, principalmente no capítulo 5, né, que fala a respeito da justificação, consolida mais ainda o desejo que houve no meu coração de falar a respeito desse sentido verdadeiro do Natal. Queria que os irmãos abrissem a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, apenas o verso 21. Eu sei que nós já escutamos diversas e N mensagens a respeito do Natal, mas a palavra de Deus, ela se renova no nosso coração. Ela faz novas as coisas que foram implantadas no nosso coração desde quando começamos a caminhada da fé. Ela faz nova todas as coisas, né? A palavra de Deus, ela não se renova, ela é a mesma. Desde quando ela começou a ser escrita até chegar nas nossas mãos, ela permanece a mesma, ela não muda. Não há renovo na palavra de Deus, ela renova a nossa vida. Então, assim, esse sentido do Natal é muito importante para os crentes. Eu tive conversando essa semana com alguns irmãos, inclusive com o pastor Cleilson, né, que é o pastor presidente da nossa denominação, e falando com ele a respeito das igrejas fechadas na noite do Natal. Eu não sei se alguns irmãos perceberam, quando os irmãos saíram, dependendo do horário que os irmãos saíram, os irmãos devem ter percebido, igrejas evangélicas fechadas no Natal. E isso é muito ruim, muito triste, porque nós estamos perdendo a oportunidade de falar do verdadeiro Natal para essas pessoas aí fora que se perdem mesmo. As igrejas se fecharam, dando ouvido à tradição familiar, e deixaram de congregar na noite do Natal para celebrar o Natal de maneira correta. Mas nós sabemos que tudo Deus tem um propósito, e o momento correto da igreja voltar a congregar, ela vai retornar a congregar. Na minha época, nós tínhamos todo um preparo, né? Desde o mês de junho ou julho, nós começávamos a ensaios de cantatas natalinas, e na noite do Natal, nós apresentávamos as cantatas, adorando ao Senhor. Era um culto abençoado. E hoje as igrejas estão fechadas. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele é o dono da história, Ele controla a história. Mateus capítulo 1, verso 21. O texto diz assim: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Novamente, ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai Santo, por esta noite. Te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus, e não há outro além de Ti. Aprove o Senhor, ó Deus, nos salvar, como disse o texto de Romanos, lido pela nossa irmã aqui nesta noite. Muito obrigado, Pai Santo, porque o Senhor preparou todo um processo, Senhor, e nesse processo envolveu o sangue de seu Filho. Pai, muito obrigado, porque aprove o Senhor enviar o seu Filho, ó Pai Santo, para este mundo, como diz, ó Pai, a Tua palavra, para salvar o seu povo. Por isso, Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, a gratidão do nosso coração. Pai Santo, e fala-nos nesta noite, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém? Irmãos, o Natal hoje, ele é representado, meus queridos, por duas realidades antagônicas, ou seja, elas são contraditórias, né? E nenhuma delas, ou seja, todas essas duas que são antagônicas,
nenhuma delas são verdadeiras. Por um lado, um certo cinismo de trás do consumismo inebriante, um consumismo que vemos nas ruas. As lojas, elas buscam, no período próximo ao Natal, a preparar o seu estoque a fim de atender a demanda. Enfeites diversos, né? Árvore de Natal, luzes, enfeites nas janelas, enfeites nas portas, roupas de Natal, roupas do Papai Noel, roupas para a Mamãe Noel, roupas de duende, presentes, papel de presente, fitas. Se nós formos listar aqui os diversos objetos que contém essa lista, que enchem aí os estoques das lojas nessa época, a gente vai ficar aqui a noite toda e dependendo até amanhecer falando sobre isso. Mas esse consumismo, ele é inebriante, ele nos seduz. Mas por outro lado, o Natal passou a ser também, queridos, uma festa que confunde mitos com verdade. Se nós formos estudar o mito em torno do Papai Noel, nós vamos ver que o Papai Noel, ele surge no meio dos celtas, que é aquela mesma região que Paulo escreveu para os Gálatas. E na verdade aquela carta não é uma carta para um lugar só, é uma carta circular às igrejas da Galácia. Ali é a região dos celtas. Ali surgiu a comemoração primitiva do Papai Noel. E a Igreja Católica assimilou essa comemoração na pessoa do Santa Claus, que é o santo que representa aí o Papai Noel. A prática de termos ou não a árvore de Natal, de onde surgiu isso? Onde é que está isso na Bíblia? O que nós temos de informação acerca da árvore enfeitada? A árvore também veio lá dos celtas, ali da região que nós já acabamos de falar, também era prática dos europeus, dos primitivos europeus ali, dos ancestrais dos alemães, né, os chamados nórdicos. A árvore de Natal representa aí a fertilidade da terra. Por isso que ela é enfeitada, por isso que se coloca presentes em torno dela, para que através daqueles presentes, enfeites, o lugar, a casa, seja abençoada. De onde surgiu, o símbolo que as pessoas penduram nas portas, a chamada guirlanda, que também tem o seu significado, que não tem nada a ver com o Natal, mas foi inserida, introduzida como símbolo do Natal. E muitas vezes nós vemos até nas portas dos crentes as guirlandas, e sem saber os crentes o que significa aquilo ali, está se pendurando na porta. Mas tudo bem, o tema da nossa mensagem não é falar sobre os símbolos do Natal, mas dizer que existem mitos que confundem os cristãos e até mesmo aqueles que não conhecem a verdade. Confundem, ou seja, com a verdade e outras vezes a realidade com fantasias. Não que isso signifique muita coisa para a nossa sociedade pós-cristã, porque isso é somente parte de um processo consumista. Os símbolos não têm muito significado. Às vezes as pessoas fazem porque os outros estão fazendo, mas o real significado não se tem. Então isso não é muito importante para uma sociedade pós-cristã. Hoje, curiosamente, queridos, vivemos um Natal despersonalizado. Ou seja, comemora-se o nascimento de um bebê sem o bebê. Comemora-se o nascimento de Jesus sem Jesus. Também no Natal fala-se de amor, paz, prosperidade, esperança, felicidade. Mas aquele que deu e dá sentido verdadeiro e real a cada um desses valores e aspirações dos seres humanos foi deixado de lado. E nós já ouvimos isso muitas vezes. E o que está acontecendo hoje é uma responsabilidade muito grande que pesa sobre a igreja, porque se a sociedade pós-cristã que está aí fora e que se perde, não tem conhecimento disso, aí encontra-se a ausência da igreja, a ausência do ensino correto. Aqueles que conhecem a verdade estão com as portas fechadas, reunidos nas suas casas. Essa é que é a verdade, meus irmãos.
E isso nos deixa preocupados. Porque, na verdade, aquele que dá o real sentido, ou o sentido verdadeiro a cada um desses valores, foi deixado de lado. Mas foi deixado de lado por aqueles que não conhecem. E e está ausente a mensagem daqueles que conhecem. E, na verdade, esse que foi deixado de lado, ele possui a verdadeira mensagem. Mas nós estamos o quê? Propagando uma mensagem aonde não há um autor. E quando nós olhamos e observamos e paramos para analisar essas coisas, queridos, isso se torna um contrassenso até no nosso meio. Porque nós propagamos uma mensagem cujo autor está escondido. O autor, ele foi deixado de lado. Quando nós olhamos para o texto do Apocalipse e lembramos daquele texto famoso, onde Jesus Cristo está lá: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Quantas vezes nós ouvimos isso nas praças, chamando os pecadores ao arrependimento? Não é assim? Mas esse texto não é o texto para evangelismo. Esse texto não está ensinando que Jesus está na porta do coração do ser humano, chamando o ser humano para o arrependimento, abrindo assim a porta do seu coração. Não, não. Ali Jesus estava reivindicando o seu direito de, como dono da igreja, estar dentro da igreja. Vocês me colocaram para fora, e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Coincidência, na comemoração do Natal, existe a chamada ceia do Natal. E Jesus Cristo quer entrar na casa dos crentes para cear com ele, porque ele foi colocado para fora. Ele foi deixado de lado. E nós estamos propagando uma mensagem sem o autor. Isso é, como já dissemos, um contrassenso. Chega a ser um absurdo, mas é assim que as coisas estão, meus irmãos. Vivemos em um período onde o cristianismo ele é propagado sem o Cristo. Os evangélicos estão aí vivenciando a sua vida cristã sem o evangelho. Estes mesmos crentes estão buscando o batismo e o poder do Espírito Santo sem o Espírito Santo. Então, um Natal sem Jesus é só mais um sintoma de uma sociedade que preserva ainda alguns traços da cultura cristã, mas que já vive uma era pós-cristã. Todavia, ainda que a nossa sociedade celebre um Natal sem Jesus, nós, os cristãos, podemos nos valer da oportunidade que temos a cada ano de lembrar o que significa o nascimento do homem-Deus. A vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho de Deus, temos essa oportunidade e precisamos acordar. Precisamos estar alertas. Há 2 finais de semana, recebemos mensagens aqui, dizendo que nós estamos vivendo, não é o último tempo, é o último milésimo antes da volta de Jesus. E a palavra de Deus diz assim: será que quando Jesus Cristo voltar, Ele nos encontrará fazendo aquilo que Ele mandou fazer? E o que Ele nos mandou fazer, está lá em Mateus 28. E de portanto, fazer discípulos de todas as nações. E esta data não é, senão outra, melhor oportunidade para se falar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o cristão faz muito bem em celebrar o Natal. Alguns vão dizer assim: a celebração do Natal é uma festa pagã, porque tem o Papai Noel, porque tem os presentes, tem a árvore de Natal. O que isso tem a ver com o Evangelho? Nós precisamos deixar essas coisas de lado e pregar a mensagem de Jesus que nasceu. Não interessa a data, porque a Bíblia não se preocupa com isso. A data que foi dada aqui, 25 de dezembro, se nós formos pesquisar, nós vamos ver que isso nasceu lá no Império Romano.
para se comemorar o aniversário de um dos imperadores, para marcar os solstícios de inverno. Mas o que nos interessa como crentes, como filhos de Deus, é estarmos atentos à oportunidade. O Natal cristão nos oferece a oportunidade de contemplarmos algumas das maiores maravilhas, dos maiores milagres da história da humanidade. Eu estou falando, queridos, de algo absolutamente singular, algo inconcebível até. Deus descendo ao mundo, Deus revestindo-se de nossa humanidade e participando dela. Isso é, meus irmãos, extraordinário. Não existe nenhuma descoberta científica, não existe nenhuma descoberta fora dos laboratórios. Desculpe. Por mais extraordinário que seja, que consiga se comparar a essa realidade que nós estamos falando aqui e que é narrado no texto que lemos. O anjo aparece ali, aquela gentil nudente, ou seja, aquela moça estava noiva, e diz para ela, ou fala dela, justamente aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, verso 21, se os irmãos observarem, aqui nós estamos vendo a anunciação do anjo para José. Em Lucas, vai trazer a transcrição do texto, ou o diálogo entre Gabriel e Maria, mas aqui nós estamos diante da narrativa da conversa entre o anjo e José. Ela dará à luz a um filho, e você com ela porá o nome deste filho de Jesus, pois ele salvará o seu povo. Ou seja, nós estamos falando de um Deus que se revestiu da nossa humanidade, e que não somente se revestiu dela, mas que principalmente participou dela, e isso é extraordinário. Não existe nenhuma grande descoberta, nenhum fato da história passada ou futura poderá superar esse grandioso momento. Olha, você já ouviu falar que lá da Lua a gente consegue ver a muralha da China? Nem isso consegue sobrepor o acontecimento que narra acerca de Jesus Cristo vindo e se transformando em homem e nascendo entre os homens. Faz pouco mais de 2000 anos, irmãos, que os cristãos celebram o dia do cumprimento dessa esperança para os crentes. A revelação dos tempos anteriores a Cristo, entre o povo a quem Deus se revelou, aconteceu num período da história. E nesse período da história aconteceu num local chamado Palestina, uma província romana. E justamente lá em Belém de Judá, na Judéia, nos dias do imperador César Otaviano Augusto e do rei da Judéia, Herodes o Grande, nasceu o filho de Davi, Jesus, o Cristo, o Salvador da humanidade. O texto bíblico que acabamos de ler, e também no seu contexto, se nós formos pegar aí todo o capítulo 1 para lermos, nós vamos ter aí diante de nós o tema da anunciação, ou seja, do nascimento de Jesus. E esse nascimento se deu em 2 estágios diferentes. O anjo Gabriel aparece a Maria e explicou tudo o que aconteceria com ela. Essa anunciação é registrada aí em Lucas, que já comentamos no capítulo 1, nos versos 26 a 38. E na outra oportunidade, ou seja, no outro registro, que também já comentamos, está em Mateus, no capítulo 1, versos do 18 a 25. Dessa vez o anjo aí, ele tem uma conversa com José, o marido de Maria. O texto dos primeiros versos de Mateus nos fornece um verdadeiro tesouro sobre Jesus, o nosso Redentor. Nesse texto somos informados que Jesus é o filho de Abraão. Se você for começar a ler aí o capítulo 1 de Mateus, você vai ver a genealogia. Mateus está falando acerca de um rei. Ele está escrevendo para falar a respeito de um rei. É por isso que só no Evangelho de Mateus se tem a genealogia de Jesus.
Quando você vai ver e ler na história a genealogia dos reis, você falando a respeito dos reis, você vai ter ali registrado a sua genealogia, a sua ancestralidade, filho de quem, filho de quem. Então Mateus está registrando isso aí claramente. Ele vai dizer que ele é filho de Abraão e que também é filho de Davi. Ele é o rei prometido em todo o Testamento. Somente na genealogia de Jesus, na abertura desse texto, temos material suficiente para resolver todos os enigmas e mistérios que envolviam as profecias do Antigo Testamento acerca de Jesus Cristo. Porque nós vamos ver aqui a promessa de Jesus, ou as promessas acerca de Jesus. Quando a gente começa a ler aí acerca da genealogia de Jesus, e muitas vezes eu já ouvi gente dizer, eu não consigo entender por que está falando de genealogia. A genealogia está dizendo acerca da origem do rei prometido, daquele que foi apontado desde o princípio. Foi falado sobre ele. Moisés fala sobre esse Cristo. A palavra de Deus vai dizer que Moisés, profetizando acerca de Jesus, ele diz assim, olha, o Senhor levantará um homem ou um profeta igual a mim, a ele vocês ouvirão. Num outro momento, num momento de desespero, num momento de dificuldade, num momento de execução do juízo de Deus, outra profecia é estabelecida ali no Velho Testamento. Que momento é esse? O momento em que o povo pecou, e Deus mandou víboras para executar juízo sobre aquele povo. E Deus dá aos líderes daquele povo orientação, vocês irão ali, vão fazer uma serpente de bronze. E vocês vão levantar essa serpente. E todos aqueles que forem picados por serpentes e olharem para aquela serpente, eles serão curados. Ali estava uma profecia acerca de Jesus. Pois do mesmo modo que a serpente foi levantada no deserto, o texto está lá falando, eu serei levantado, Jesus falando de si mesmo. É por isso que quando nós lemos as genealogias, nós vamos entender o porquê que o Senhor passou por todo esse povo para chegar até Jesus. Ele é o rei prometido. Também somos informados, queridos, que a vinda do rei Salvador se deu de modo milagroso. Um eminente teólogo do século XX disse algo interessante acerca de Jesus. Ele vai dizer assim, Jesus veio ao mundo de modo milagroso e também dele partiu de modo milagroso. Ele foi concebido quanto à sua natureza humana pelo poder do Espírito Santo. Sim, ele foi gerado com todas as faculdades próprias de um ser humano, dotado de tudo quanto eu e você possuímos. Portador da imagem de Deus, dotado de corpo e alma, possuidor de personalidade. Jesus também tinha autoconsciência, Jesus sabia quem ele era e por que ele nasceu. Jesus vivenciou a sua infância de forma normal, como eu e você. A palavra de Deus diz que quando ele estava diante de Pilatos, Pilatos falou com ele assim, na verdade, olha, você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou para te crucificar? Jesus respondendo a Pilatos diz assim, olha, tu não terias poder sobre mim se do alto não te fosse dado. Eu estou aqui diante de você porque foi para isso que eu nasci. Foi para esse momento que eu nasci. Eu nasci para dar testemunho da verdade, e a verdade está diante de você. Foi para isso que eu vim, foi para esse momento. Foi para morrer que eu nasci. E nós vamos falar sobre isso aqui, acerca dessa dualidade entre nascimento e morte de Jesus. Jesus sabia quem ele era, ele tinha autoconsciência. Enfim, tudo quanto possui um ser humano, Jesus também possuía. Maria, sua mãe, uma jovem comprometida em noivado, como já falamos, era virgem e contribuiu com seus 23 cromossomos para a formação deste pequeno embrião, cujos 23 embriões que seriam fornecidos pelo possível pai, que na verdade o pai terreno não teve essa participação, foram produzidos miraculosamente pelo Espírito Santo,
A concepção virginal do Senhor Jesus é de grande importância para a nossa fé. Ela atesta o quê? A sua pré-existência. A concepção virginal, ou seja, sem a participação do homem, mas a participação integral do Espírito de Deus, demonstra que Jesus Cristo já existia na eternidade. Em João, no capítulo 17, verso 5, o evangelista, sendo boca de Jesus, ele vai narrar o seguinte texto: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 1, versos 15 e 16, ele também vai registrar, dizendo que este, ou seja, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo registra isso. Ele vai falar de novo aos Filipenses no capítulo 2, verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, a concepção virginal de Jesus, ou seja, Maria concebeu Jesus virgem. Não houve nenhum contato humano ali. O texto é claro no Evangelho de Mateus: o ente santo que nascerá de ti é filho de Deus. O ente santo que de ti nascerá é filho de Deus. Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus Cristo tinha um sentimento, havia um sentimento no coração de Jesus, e ele abriu mão desse sentimento. O que é sentimento, irmãos? Sentir algo é a mesma coisa de ser algo. Eu não sinto que eu sou Jefferson, eu sou o Jefferson. E Jesus Cristo vai dizer de si mesmo, havia no coração dele, Paulo falando, o sentimento, e ele abriu mão desse sentimento. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas abriu mão dessa condição de Deus naquele momento e se tornou uma figura humana, desceu e se tornou homem, e a palavra de Deus fala que ele foi achado em figura humana, obediente até a morte de cruz. Portanto, queridos, ela também dá testemunho, ou seja, essa concepção virginal, dá testemunho do poder e sabedoria de Deus. Ela dá exclusividade à vinda do Filho de Deus ao mundo. Ninguém, a não ser Jesus, nasceu de forma virginal. Só Jesus nasceu dentro desse processo. Não há, aliás, na concepção virginal, qualquer noção de que o meio ordenado por Deus para a concepção seja de valor inferior, ou que nele há alguma vergonha. O que temos, na verdade, é um meio especial e extraordinário que Deus determinou para que ele viesse a este mundo. A fé cristã, meus irmãos, reconhece o testemunho da vinda de Cristo por meio de um milagre como um evento histórico e que, em grande medida, é base para a nossa fé e para autenticar a identidade especial do homem Deus. Eu me lembro que, quando eu era mais novo, e até mesmo antes de casar, meu pai falava uma coisa que eu, na época da idade que eu tinha, não conseguia compreender. Ele falava: meu filho, nós temos um homem no céu. Mas eu já lendo a Bíblia, eu não conseguia compreender entre a fala dele e o texto que diz que nem carne nem sangue herdará o reino de Deus. Mas Jesus é um homem diferente. Nós temos um homem no céu. Nós temos carne no céu. Jesus é o único em carne e osso no céu. Em carne e osso no céu.
Quer ver uma coisa? Jesus aparece aos discípulos lá em João 19, a partir do verso 20. Ele aparece, a palavra de Deus começa assim: trancadas as portas, no primeiro dia da semana, Jesus adentra e encontra os seus discípulos ali com medo, e isso depois da ressurreição. E ele aparece, as portas não se abrem, ele aparece ali, no meio dos seus discípulos. E a narrativa do texto diz que Jesus Cristo comeu com eles. E aí, meus irmãos, eu fico assim, sabe, abismado e ao mesmo tempo assustado com o poder de Deus. Como é que alguém aparece num lugar sem abrir as portas e come com os seus discípulos? E mesmo depois de ter comido, o texto termina dizendo que depois da oração, Jesus desaparece no meio deles. Ele passa pela parede e vai embora. Nós temos um homem no céu. Jesus Cristo, o homem, o texto fala. O texto ainda fala sobre o fato de Jesus ser Deus. O anjo cita o texto de Isaías para José e dá conta de que em Jesus temos o cumprimento da profecia que o mesmo Espírito que gerou Jesus soprou nos ouvidos de Isaías. A jovem nubente conceberia um filho que seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ali, o anjo então conecta a profecia ao evento da gravidez de Maria. Ele não só oferece o penhor do cumprimento da promessa, da profecia, aliás, como informa José sobre quem o filho de Maria era. Ele vai dizer: este é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. No texto de Lucas, no qual o anjo fala a Maria, somos informados que o filho da mulher seria chamado de Filho do Altíssimo, e que seu reino não teria mais fim. Portanto, o Natal nos fala da encarnação de Deus. Mas, queridos, nos voltando aqui para o texto que acabamos de ler, o texto vai dizer assim: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele livrará o seu povo dos pecados dele. O verso 21 nos oferece a explicação do anjo para aquilo que poderíamos chamar de verdadeiro sentido do Natal. O motivo por que foi preciso que Deus se fizesse homem. Qual foi o motivo pelo qual levou o Senhor a se tornar homem? O motivo foi a salvação de seu povo. É interessante que o espírito do Natal, do tempo de paz, amor, prosperidade e alegria, tem a ver com a maior tragédia da história do homem. Qual é a nossa maior tragédia, meus irmãos? Da nossa história, da existência do homem? Está contido a explicação da nossa tragédia numa única palavra: chama-se pecado. Aliás, não há problema em afirmarmos que a vinda do Filho de Deus trouxe consigo paz, amor, prosperidade e alegria, porque isso é verdade. A vinda de Jesus trouxe paz, amor, prosperidade. Isso é verdade, mas isso só pode ser experimentado por aqueles que receberam ou que recebem o maior dom de Jesus, que é a salvação. Às vezes eu fico até constrangido, apesar que há o desejo no meu coração, quando felicitamos o Natal, para quem não é crente, que paz, prosperidade, amor, alegria reinem no seu coração. Mas isso é impossível, porque o próprio autor está dizendo que só é possível ter paz, amor, alegria no seu coração quem tem Cristo como seu Salvador. Vocês querem ver que isso é uma realidade? Precisamos considerar essas duas realidades importantes que o anjo oferece a José. A primeira coisa, ele fala a respeito do pecado do seu povo. Em João 3, verso 4, dá conta que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Historicamente, ele entra na humanidade através de Adão e Eva. Por isso nós precisamos considerar aqui um pequeno trecho daquilo que chamamos de doutrina da queda, ou doutrina do pecado. Podemos, então, citar essa doutrina, um pequeno trecho. O pecado, diz a doutrina, que está lá na teologia sistemática de Strong, pode ser descrito como uma árvore de vontade própria. Imagine o pecado e personifique ela através de uma árvore que tenha vontade própria. E ela possui duas raízes. Uma é o não para Deus e seus mandamentos. A outra é o sim para o eu e os interesses do eu.
Estão entendendo, meus irmãos? A primeira raiz é o não para Deus e os seus mandamentos. A segunda raiz é o sim para o eu e para os interesses do eu. Essa árvore, queridos, é capaz de dar qualquer espécie de fruto dentro do catálogo do pecado. Eu quero enaltecer aqui uma das características que está presente em praticamente todos os pecados que cometemos, que é o egoísmo. Ele está sempre manifesto no pecador, na elevação de algum afeto ou desejo inferior acima da consideração por Deus e por sua lei. Não importa a forma que o pecado tenha ou tome, acha-se sempre ter o egoísmo por sua raiz. O pecado pode tomar formas de avareza, orgulho, vaidade, ambição, sensualidade, ciúme, ou mesmo o amor de outrem, em cujo caso outros são amados porque são tidos como estando de algum modo ligado ao eu, ou seja, eu amo você porque eu tenho interesse por algo que você tem a me dar. Jesus não nos mandou amar assim. A palavra de Deus fala que o amor, ele não tem interesse, está lá em 1 Coríntios 13. Ele não arde de ciúme, ele não procura o seu próprio interesse, mas o egoísmo ligado a uma das características mais, como é que eu poderia dizer, mais enfáticas do pecado, ela faz com que a pessoa sinta isso. O pecador pode buscar a verdade, mas sempre por fins interesseiros e egoísticos. Ele pode dar os seus bens para alimentar o pobre, ou mesmo o seu corpo para ser queimado, mas só por meio de um desejo egoísta de gratificação carnal, ou honra ou recompensa a si mesmo. O pecado, como o egoísmo, tem 4 partes. A primeira delas é a vontade própria, ao invés da submissão. O segundo, a ambição, ao invés da benevolência. O terceiro, a justiça própria, ao invés da humildade e reverência. E quarto, a autossuficiência, ao invés de fé. E desde que o pecado entrou na natureza humana e passou a fazer parte da experiência do ser humano, é verdade que a humanidade está impregnada com essa corrupção que é representada pelo pecado. Por isso, nós precisamos avaliar algumas coisas. A origem do pecado, nós já falamos, que veio de Adão e Eva. Romanos no capítulo 5, verso 12 vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Significa que o ser humano perdeu sua retidão original, e ele precisa de remissão. O resultado do pecado é responsável pela nossa maior tragédia, que é, ao mesmo tempo, o pecado e aquilo que o pecado provoca em nós, que é a alienação. Ou seja, nós estamos, a realidade do ser humano é estar alheia a Deus. Não existe no ser humano, sem Cristo, a realidade de um Deus presente, a realidade de um Deus que se faz Pai, porque o ser humano sem Cristo, ele não tem Deus como seu Pai, ele tem Deus como Criador. O homem se torna incapaz de cumprir o propósito pelo qual ele foi criado. Qual foi o propósito que Deus criou o homem? Deus criou o homem para ser glorificado por ele. Mas ao contrário, o pecado nos puxa para uma direção contrária. Ele enfeiou a humanidade e toda a criação desse Deus poderoso. Essa é a enorme maldição que o ser humano carrega. E o alcance desse pecado está em todos os homens. Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram. O pecado também manchou o coração do ser humano. Jeremias capítulo 17, verso 9 vai dizer que esse coração é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa corrupção nasce da contradição e da alienação a Deus. E
a questão do pecado também teve um efeito. A Escritura ensina que o salário do pecado é o quê? A morte. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. É a perda da comunhão e da amizade. Na verdade, é melhor dizer que não é a perda da amizade, e sim o receber da parte de Deus a sua inimizade. Efésios no capítulo 2, verso 10, Paulo vai dizer que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E por causa do pecado, nós também declaramos guerra contra nós mesmos. O ser humano é o único ser na terra autodestrutivo. O ser humano destrói-se a si mesmo. Nós não vemos as espécies animais se destruindo por aí. E se há alguma manifestação disso, tem uma explicação lógica. Porque a explicação que o homem pode apresentar para matar o outro não encaixa na vontade de Deus e muito menos na lei dos homens. Porque se nós formos analisar o porquê que um leão mata os seus filhotes ou os filhotes de um outro leão, existe uma explicação. Por que um leão mata um guepardo? Vai existir uma explicação. Por que a hiena caça os filhotes do leão? Vai existir uma explicação. A justificação é a questão da concorrência da carne. Eu vou diminuir os concorrentes para que eu possa ter mais carne na savana. E isso é uma explicação que, a grosso modo, se resume na questão da sobrevivência. Agora, por que o ser humano mata outro semelhante? Qual é a justificativa para isso? Não existe justificativa que caiba na realidade, na concepção humana, muito menos na concepção de Deus. Portanto, a salvação foi necessária. Jesus recebeu esse nome por determinação de Deus, anunciado pelo anjo. Lá no texto está dizendo: e lhe porás o nome de Jesus. E ele estava falando para Maria: olha, eu estou instruindo você, é para colocar o nome dele de Jesus. Porque consigo este nome traz uma razão, que significa Yahvé salva, ou Deus salva. O homem se meteu nas astúcias do erro e do pecado, e Deus, todavia, mesmo tendo direito de extirpá-lo da sua criação, resolveu redimi-lo. Ele não poderia fazê-lo, todavia, cometendo violência contra a sua própria justiça. Portanto, ele decide tomar a forma humana e descer entre nós e morrer por nós no nosso lugar. Perceba, nós só celebramos o Natal porque ele representa a morte do Filho de Deus. Mas o Natal não é o nascimento? Mas qual foi a missão de Jesus? Nascer e morrer no nosso lugar. Essa é o grande sentido e o verdadeiro sentido do Natal. Por que nós comemoramos o Natal? Porque Jesus nasceu. Isso não é verdade. Isso é uma mensagem incompleta. Jesus nasceu, paz entre os homens, a quem Deus quer o bem. Jesus nasceu e morreu. E nós não podemos parar por aí. Jesus nasceu, morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a verdadeira mensagem do Natal. Esse é o verdadeiro sentido. Era preciso que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Alguém já ouviu por aí, na mensagem do Natal, falar sobre morte? Existe um assombro muito grande dentro do nascimento de Jesus. E ele fala para Pilatos, em sua autoconsciência: eu não preciso que você me liberte, porque foi para isso que eu vim. Os antigos criaram um ditado, e todos nós conhecemos esse ditado. O ditado é: quem cala consente. A palavra de Deus lá em Isaías diz que Jesus Cristo, como um cordeiro, ele foi mudo, levado mudo perante os seus tosqueadores. E na sua morte, ele não abriu a sua boca. Quem cala, consente.
Jesus Cristo consentiu na sua morte. Foi por causa da morte que Jesus Cristo veio. Foi por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário que Jesus Cristo nasceu lá em Belém. Foi por causa da cruz que Jesus Cristo é colocado numa manjedoura. Foi por causa da urgência do resgate do homem que Jesus Cristo nasce no meio daquele burburinho, daquela perturbação. E a palavra de Deus fala assim, que para ele não se achou lugar na casa dos homens. E foi colocado na estrebaria. Porque para Deus o Pai, não interessa onde o seu filho ia ser colocado, ou onde ele ia nascer. Porque na verdade a missão do Filho de Deus, do Rei Todo-Poderoso, era tomar a nossa forma e morrer no nosso lugar. Para ele não interessava o lugar onde nasceu, aonde ele foi colocado. Tanto que o texto não fala, mas fala como ele estaria. Os anjos aparecem aos pastores e dizem para eles, ou fala para eles assim: olha, nesta noite, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, Jesus Cristo, o Senhor. E vocês receberão um sinal. Vocês encontrarão uma criança envolto em um pano. Eles chegam lá e encontram Jesus Cristo envolto num pano, cercado por animais. Para Deus não interessava o luxo, ou até mesmo o lugar, porque a missão mais importante de Jesus não era onde ele ia nascer, mas era o porquê ele estava nascendo. Jesus Cristo estava nascendo para morrer pelos nossos pecados. É o que a irmã Maria Ivanilde disse no início: se não fosse Jesus por nós, o que seria de nós? Nós nem estaríamos aqui, e muito menos comemorando o Natal, e muito mal comemorado. O verdadeiro sentido do Natal é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Essa realidade da vida perfeita, de obediência a Deus e morte vicária, estão presentes nas palavras do anjo, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E quem é o povo de Jesus? Somos nós. Quem é o Israel de Deus? É a igreja do Senhor. É por isso que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Não podemos perder isso de vista. O nascimento de Jesus tem tudo a ver com a sua morte, e a morte de Jesus tem tudo a ver com a nossa vida. Somente pela morte de Jesus é que paz, amor, prosperidade, felicidade fazem sentido. Porque sem Jesus, essas coisas vão passar. Agora, quando temos Jesus, é muito bom estarmos felizes com Jesus, porque quando estamos passando por adversidades, se temos Jesus, somos felizes. Porque quando nós estamos enfrentando problemas, se temos Jesus, somos felizes. Porque quando está faltando dinheiro na nossa casa, se temos Jesus, somos felizes. Então a felicidade sem Jesus não é felicidade. É algo que soma igual poeira, igual fumaça. De fato, é isso que ele promete. Não em sua ressurreição, mas em sua volta. O shalom de Deus, ou seja, a paz que Deus tem para nos dar, será totalmente estabelecida para sempre na volta de Jesus, quando ele trouxer juízo sobre todos quantos não experimentaram a salvação que ele veio trazer em seu nascimento. Essa é a promessa de Jesus. Ele vai voltar. E não como Salvador, mas como justo juiz. E para concluirmos, queridos, que Deus nos ajude a compreender que o nascimento de Jesus é o começo do cumprimento da promessa da redenção do nosso Deus, que chegou a efeito no dia de sua morte, naquela sanguinária, naquela cruenta cruz do Calvário. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a entendermos a mensagem de fé e arrependimento que ele trouxe consigo na inauguração de seu reino, para que possamos experimentar a salvação que ele oferece a todos os pecadores. Que ele nos dê a graça
de valorizarmos o enorme sacrifício que ele representou em sua encarnação. Às vezes nós olhamos e vemos que é tão simples, né? A mensagem que é falada por aí, Jesus nasceu, é Natal, tá? E o que isso significa para você, para nós como igreja? Significa a morte e a humilhação do Rei dos Reis. O Criador fazendo-se como criatura, o Rei fazendo-se como mendigo. Ele tornou-se pobre para que eu e você fôssemos ricos. Ele se esvaziou a si mesmo e se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, que Deus veio a este mundo para salvar os pecadores. Não existe outro sentido a não ser este. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que a mensagem do nascimento do Rei se torne uma luz que abra a nossa mente para que possamos testemunhar, como diz as Escrituras, a tempo e a fora de tempo, que Jesus Cristo nasceu, morreu no nosso lugar e voltará para nos buscar. Amém? Vamos orar?